Olá pessoal, tudo bem? Estão vendo aí essas imagens que eu estou mostrando a vocês? São dos achados arqueológicos que foram encontrados quando da construção dessa estação, uma das estações no centro de Amsterdã. Tem ponta de flechas, material da Idade Média, do tempo dos romanos. É impressionante, muito legal, que fica na descida da escada rolante e do outro lado, na subida, também tem essa exposição. Super interessante. Nós aqui em Amsterdã estamos passando por mais um fechamento parcial, algumas regras voltaram, enfim, o comércio está funcionando normalmente, estão vendo aí, é um dia de semana que nós gravamos isso, segunda-feira, mas movimento pequeno, segunda-feira o comércio abre mais tarde, né? Então várias restrições voltaram, mas a vida vai sendo tocada devagar, né? O movimento do centro não é muito grande ainda, daqui a pouco vai aumentar mais, mas a entrada em qualquer loja comercial agora, e restaurantes, teatro, cinema, etc., é exigido o passaporte verde, né? Não tem outro jeito. Enfim, esses são os tempos que nós estamos vivendo. Já vamos começar nosso vídeo. John Mack, no livro A Abdução. Até já! Pois bem, John Edward Mack, ele nasceu em 4 de outubro de 1929 e faleceu em 2004. E eu estou falando sobre ele hoje porque tem tudo a ver com as abduções. Nós tínhamos falado no vídeo anterior e um seguidor do canal fez a sugestão do livro dele. O livro dele tem mais de 400 páginas, é um trabalho extenso, com uma grande diferença, ele é um acadêmico formado pela Universidade de Harvard. Ele tem PhD, doutorado em psiquiatria. Ele foi psiquiatra, escritor, professor americano do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Não é pouca coisa. E ganhou o prêmio Pulitzer pelo livro A Prince of Our Disorder, O Príncipe da Nossa Desordem. Ele foi chefe de psiquiatria também, dessa escola de medicina, né? Ele se especializou em psicologia infantil, psicologia do adolescente, psicologia da religião, e era conhecido como pesquisador líder na psicologia do suicídio, vício de drogas, etc. Depois, mais tarde, desenvolveu um trabalho e se tornou pesquisador da experiência de abduções por alienígenas. O cara teve coragem de fazer isso, peitou, foi premiado. Eu tenho aqui uma série na introdução do livro dele, tem vários elogios, vários autores colocaram comentários, né? Quando é falado que John Mack, explora as evidências da inteligência não humana como se fosse um advogado se preparando para o julgamento do século. Ele entrevistou testemunhas, examinou provas físicas, consultou especialistas em áreas correlatas, constantemente questionando suas próprias suposições. É impressionante o trabalho dele e foi muito elogiado. No livro dele ele cita não só as pesquisas que ele executou, mas que outros colegas dele trabalharam, com uma equipe trabalhando junto com ele para examinar esse fenômeno das abduções, que é uma coisa extremamente séria e muita gente leva na brincadeira, né? Então, uma dos comentários no livro diz que esse livro seria como um clássico, né, sobre abduções. É um trabalho acadêmico, não é um folgo de final de semana, não é uma pessoa querendo aparecer, como a maioria que tem, fulano de tal contatado, né? Uma estrela, e a abdução não é nada disso, não é nenhuma festa. Eu tenho comentado em todos os meus vídeos. Toda vez que nós tocamos nesse assunto eu falo, isso não é uma brincadeira, é para ser levado a sério. O livro dele é emocionante, fascinante. Eu não vou ler o livro todo, não posso comentar todos os aspectos, são mais de 400 páginas, mas vou pensar alguma coisa para que nós possamos encerrar esse ciclo sobre abduções. Depois, mais tarde, eu volto a falar sobre o assunto, para que a gente não fique apenas num único tema, porque essa área da ufologia é extremamente extensa. Cada segmento que nós tenhamos a pegar, vão abrir outros segmentos, que abrem outros, e assim nós vamos indefinidamente. E o assunto está aí presente, não adianta esconder a cara, enfiar que nem uma avestruz a cabeça na areia. Eu nunca vi, mas deve ser interessante, para não enxergar o que está em volta, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o livro Abduções, do John Mack. E obrigado pela sugestão. Bem, ele começa o livro dele comentando, ele, abre aspas, né?
Ele disse: nada em meus quase 40 anos no campo da psiquiatria me preparou para o que eu tenho encontrado no trabalho realizado com pessoas que relataram experiências de abdução. Eu sempre senti que o meu forte durante muitos anos de treinamento era a psiquiatria infantil e adulta e a psicanálise. E no trabalho clínico como professor e profissional que se seguiu, né, na minha carreira. E foi o estudo desses estados mentais, mais a avaliação da natureza do significado da comunicação dos pacientes, né, relatando suas histórias, né, com sentimentos apropriados e com dúvidas sobre si mesmo. Ele continua, que eu vi que essas experiências, de acordo com as noções que geralmente aceitas pela realidade, simplesmente não poderiam existir. Quer dizer, ele escutava os relatos, ele começou a escutar os relatos de jovens, de adolescentes, depois de adultos também, e falou: puxa vida, isso aí não tem nada a ver com realidade. Simplesmente essa coisa não pode existir. Então ele continua que o livro dele é uma documentação da investigação que ele fez sobre os abduzidos, ou experimentadores, como ele chamava também. Ele diz que quando o termo abduzido aparece, ele diz que não está presumindo a realidade física da pessoa. É um outro fenômeno, fora daquela realidade física dele. Ele diz que ao invés disso eu estou seguindo uma pesquisa diferente. Quer dizer, até um certo momento ele segue a pesquisa convencional, porque ele não tem outra fonte de pesquisa. Ele não tem uma outra didática, porque não existe uma didática, não existia ainda, para lidar com as abduções. Então diz que ele usava até que o dia que ele encontrasse uma linguagem mais útil que estivesse disponível. Mas ver o tempo todo. Isso foi... Ele diz que foi apresentado ao fenômeno de abdução em janeiro de 1990 por Buddy Hopkins. Buddy Hopkins foi um dos pioneiros também nessa área, só que Buddy Hopkins não era um médico, não era um clínico, ele era um artista plástico que morava em Nova York e trabalhou por mais de uma década com abduzidos, né? E o Mack continuou, ele diz que o que impressionou inicialmente sobre os casos que vi com Hopkins e depois sozinho foi a consistência das histórias contadas por indivíduos que não tinham tido contato uns com os outros e que se apresentavam com muita relutância e temiam o descrédito de suas experiências ou de serem ridicularizados abertamente sobre aquilo que eles encontraram no passado deles, que eles vivenciaram no passado deles. Eu sempre repito, quem teve com abduzido realmente não tem a menor vontade de passar aquilo para outra pessoa. Ele se sente constrangido, ele tem muito medo, ele tem sérios problemas, a maioria, né? Então ele continua, além disso, a maioria das informações específicas que os abduzidos forneceram sobre os meios de transporte de ou para as naves espaciais, as descrições do interior das próprias naves e os procedimentos realizados pelos ETs durante as abduções relatadas não havia sido escrito, né? Não havia sido, não havia sido colocado na mídia. A mídia nunca falou sobre isso, a mainstream, a mídia principal. Agora, há pouco tempo, até a Magdalena tem um vídeo, eu não lembro agora o número do vídeo, que a Magdalena, inclusive, traduziu um jornal de esquerda, aqui da Holanda, falando sobre abduções, abertamente. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Aí, né? Então ele continua, as pessoas estavam preocupados, eles ficavam preocupados com a consequência desse algo que aconteceu com eles, aparentemente. Né? O pensamento deles é: algo aconteceu comigo. Havia pouco a sugerir que as suas histórias fossem delirantes ou tenham sido uma má interpretação dos sonhos ou produtos de fantasia. Nenhum dos que ele viu inicialmente nos outros meses que seguiram a pesquisa pareciam vir de pessoas que inventariam uma história estranha para algum ganho ou propósito pessoal, que não é o que nós vemos hoje nos famosos videozinhos de abduzidos aí. Tudo é para um ganho pessoal, promoção pessoal, ou é pura esquizofrenia, né? Como ele mesmo fala, ele conseguiu separar esse fenômeno da esquizofrenia ou de outras patologias, né? Ele continua, em suma, as experiências relatadas tiveram características de eventos reais, as narrativas eram altamente detalhadas e que pareciam não ter nenhum padrão simbólico óbvio, emocional ou algum impacto físico traumático, né? Às vezes deixando pequenas lesões nos corpos dos abduzidos, pequenas marcas dos implantes, etc. Mas não um trauma violento. E a consistência das histórias, até a maioria dos detalhes minuciosos,
eram impressionantes. Mas se essas experiências eram em algum sentido real, então um enorme leque de questões se abririam, né? E se abriram. Né? Quantas vezes isso está ocorrendo? E se houvesse um grande número de casos, quem estava ajudando esses indivíduos, essas pessoas a lidar com as suas experiências e que tipo de apoio ou tratamento seria necessário? E qual foi a resposta dos profissionais de saúde mental? Nenhuma, né? Poucos se interessaram por esse assunto. E o mais básico de tudo foi: qual foi a fonte desses encontros? Chá. Pois é, então ele continua. Há mais de 3 anos e meio, eu vendo, abre aspas, ele falando, né? Há mais de 3 anos e meio, eu venho trabalhando com abduzidos e até o final de 1992 eu vi mais de 100 indivíduos que foram encaminhados para avaliação das abduções ou outras experiências anômalas. Desses, 76 com idades variando entre 2 até 57 anos. 47 mulheres e 29 homens, incluindo 3 meninos de até 8 anos. Todos eles cumpriram minha estrita exigência e critério para exame no caso das abduções. Ele tinha ele seguia um padrão, ele tinha uma espécie de um padrão para poder classificar as pessoas que iriam participar da pesquisa. Todos eles, então, cumpriram aquela estrita exigência. Ele era muito exigente. Então, ele tinha relatos conscientes ou relatos com a ajuda de hipnose. Os relatos de as pessoas serem levadas por seres alienígenas para um estranho lugar, narrados, todos esses fatos foram narrados com emoção apropriada e sendo a experiência descrita de uma forma que nenhuma condição mental aparente que poderia explicar a história era visível. Ele diz que fez de 1 a 8 sessões de hipnose, muito bem modificadas, algumas de várias horas, ou então relaxamento com 49 dessas pessoas, e aí ele conseguiu desenvolver uma abordagem terapêutica, né? Porque as pessoas têm problemas, elas estão sofrendo com isso, estão escondendo isso, estão dentro do armário. Embora ele continue, eu tenha uma grande dívida e profundo respeito pelos pioneiros nesse campo, como Bud Hopkins, que tiveram coragem de investigar e relatar as informações que surgiram diante dos nossos olhos, de mostrar a realidade consensual dessa cultura, ele continua: esse livro é baseado principalmente na minha experiência clínica, pois este é um assunto que é tão controverso que virtualmente nenhuma outra autoridade científica aceita, pode evoluir de forma que eu possa usar algum tipo de estudo para apoiar meus argumentos ou conclusões. Quer dizer, ele está pisando num terreno novo. Não existe uma academia, não existe um curso clínico para lidar com abduzidos. O que existe perigosamente são pessoas que fazem hipnose. Nem sempre as hipnoses são feitas dentro de padrões sérios. Às vezes o hipnotizador induz a pessoa, há muito problema dele já conhecer o assunto, e vai por aí, isso se estende muito. Então ele continua: eu vou relatar, portanto, que eu aprendi principalmente com meus próprios casos e fazer interpretações e tirar conclusões com base nessas informações. Ele continua: a intensidade das energias e emoções envolvidas com os abduzidos quando vivem suas experiências é diferente de tudo que eu encontrei em outros trabalhos clínicos. Lembrar que ele lidava com suicídio, com problemas de alcoolismo, etc. O imediatismo da presença, o apoio, a compreensão que é necessário, influenciou a maneira como eu lidaria em relação à tarefa psicoterapêutica em geral. Além disso, eu tenho visto que o fenômeno de abdução tem importantes implicações filosóficas, espirituais e sociais. E, acima de tudo, mais do que qualquer outra pesquisa que empreendi, esse trabalho me levou a desafiar a visão de um mundo prevalecente ou a realidade consensual que eu cresci acreditando e sempre apliquei na minha clínica. Quer dizer, ele descobriu que tinha uma outra coisa extremamente complexa, uma novidade para ele, e ele ficou impressionado com isso, tanto é que ele levou essa pesquisa, boa parte da vida dele, fazendo pesquisa nessa área. Ele diz que existem, por exemplo, claro que existem outros fenômenos que levaram ao questionamento da visão do mundo materialista, dualista, prevalecente, que é um mundo dualista.
Ele falou, isso inclui experiências de quase morte, prática de utilização de substâncias psicodélicas, jornadas xamânicas, danças estáticas, né, aquelas rodas, as giras, que faz a pessoa entrar em transe, candomblé, espiritismo, né, tambores, esses rituais religiosos e outras práticas que abrem nosso ser para o que nós chamamos de estados alterados de consciência. A abdução não é isso. A abdução é outra coisa. Então ele continua, mas nenhum desses fenômenos falam conosco de forma tão poderosa na linguagem que nós conhecemos melhor, a linguagem do mundo físico, pois o fenômeno de abdução chega até nós, por assim dizer, onde vivemos, onde ele chega até nós. Deixa eu ler aqui de novo a frase. Pois o fenômeno de abdução chega até nós, por assim dizer, aqui onde nós vivemos, de supetão. Ele entra aqui, ele não pede autorização, ele vem e entra. Nenhum desses fenômenos consegue ser psicológico, xamanismo, etc., tão poderoso quanto a abdução. Ele entra no nosso físico, no nosso mundo físico, sendo ou não daqui. Essa é uma outra discussão que nós temos feito nos outros vídeos. Não importa, acontece que ele vai aonde quer, entra por dentro da casa, tira a pessoa lá de dentro e faz o que quer. Né? Então, seu poder, esse fenômeno, portanto, de alcançar e alterar nossa consciência é potencialmente imenso. Bom, em outra parte do livro, o John Mack faz o questionamento: quem são os abduzidos? Ele continua: nenhum dos esforços para caracterizar os abduzidos como um grupo foi bem sucedido. Não pode classificar. Eles pareciam vir como ao acaso de todas as partes da sociedade. Depois, aí, no livro, ele cita os amigos dele que participaram dessa pesquisa, Bullard, Hopkins, Jacob, etc. Ele conclui: a minha própria amostra inclui alunos, donas de casa, secretárias, escritores, homens de negócios, pessoas normais, né? Caixa de cinema, profissionais da indústria de informática, músicos, psicólogos, recepcionista de boate, guarda prisional, acupunturista, assistente social, frentista de posto de gasolina. Então não tem essa, o camarada foi abduzido, ele é um ser especial. Não tem nada a ver. Ninguém sabe exatamente por quê. Tá? Qualquer um pode ser. Então, a maioria dos abduzidos proeminentes, já quando tem uma classe social mais alta, esses se escondem mais. Eles temem a rejeição, ameaçam a sua posição, e a revelação pública pode estragar a carreira deles, né? Um dos homens com quem ele trabalhou deixou um bilhete com o número de telefone de uma caixa postal em uma cidade que ele não vivia. Ele não me disse seu nome verdadeiro até que alguma confiança tivesse sido estabelecida entre nós. Ele disse uma figura política altamente renomada também, que é bem conhecida nos círculos dos UFOs, ou OVNIs, né? Que poderia ter sido uma boa testemunha de abdução, pediu máximo segredo. Então, os esforços para estabelecer um padrão ou de uma psicopatologia diferente dos distúrbios associados a um evento traumático não tiveram sucesso, não se enquadra. O teste psicológico de abduzidos não revelou nenhuma evidência de distúrbio mental. Quer dizer, as pessoas não são loucas. Distúrbio mental ou emocional, que pudessem ser responsáveis por suas experiências, né? Também ele cita depois vários colegas que trabalharam com ele nessa pesquisa, tem uma meia dúzia. Então, o trabalho de pesquisa dele é fantástico, vale a pena. Eu não sei, eu tenho a impressão que esse livro não existe em português, não vai encontrar em livraria, aí é muito difícil. Talvez na Amazon, né? Então ele continua: minha própria amostra a amostragem da minha pesquisa apresenta uma ampla gama de pessoas saudáveis e com perfeito estado emocional, normal, adaptação emocional, né, tirando esse trauma. Alguns abduzidos são altamente funcionais e conseguem integrar as suas experiências com o resto das suas vidas, convivem com isso. Outros ficam oprimidos pelo impacto, ficam traumatizados, né, as implicações filosóficas de suas experiências precisam de uma grande ajuda para lidar com isso, precisam de aconselhamento e apoio emocional. Isso é complicado, muito complicado. A administração de uma bateria completa de testes psicométricos é demorada e cara. E por isso eu me comprometi a ter 4 dos meus casos testados por PhDs
psicólogos, quer dizer, psicólogo com formação, com doutorado em psicologia, que ajudou ele nas pesquisas. Ele disse que um jovem de 21 anos, que ele sabia que esse jovem estava bastante perturbado, foi um dos meus 76 casos que tiveram que ser hospitalizados por razões psiquiátricas. Esse tomou um trauma muito grande e revelou um quadro complexo de perturbação emocional e problemas. Então ele continua. Outros 3 que foram testados no alcance normal também não apresentavam sinais de psicopatologia óbvia, nada foi encontrado. Quer dizer, o fenômeno é independente, mas talvez por um outro motivo. Tem entre vários, eu não vou ler todos o que existe no livro dele, os casos, muitos casos que ele conta que seriam difíceis eu falar aqui nessa plataforma, porque entraria numa área muito sensível, né? Então não dá para relatar esses casos. Mas, de toda maneira, ele consegue mostrar que eles não são relacionados a traumas infantis, a traumas de abuso na infância, etc, etc, mas muita gente coloca essa história para poder disfarçar a abdução e diz que houve realmente um problema lá atrás, mas quando ele vai investigar, ele vê que o que tem por baixo é a abdução, tá? Pois bem, agora, fazer aqui um resumo. No final do livro dele, ele faz um resumo. Como eu disse, o livro é extenso, vale a pena procurar, vale a pena ver se tem em português, eu não tenho certeza, ver aí na Amazon Brasil, ou garimpar nas livrarias. Ele diz o seguinte, em suma, a posição a que cheguei depois de muitas centenas de horas de trabalho com as vítimas de abdução é que estamos lidando aqui com um profundo mistério que tem implicações potencialmente vastas para o nosso mundo contemporâneo e que eu não tenho base para concluir ainda que qualquer coisa diferente do que os abduzidos dizem que aconteceu com eles realmente pode ser classificado, né? Os dados das experiências que ele realizou, em que foram notadas a ausência de evidências físicas robustas, nada, a não ser uma marquinha na pele, dificulta a pesquisa, mas ele diz que a informação mais importante que sugere que as vítimas de abdução foram visitadas por algum tipo de inteligência alienígena que as impactou fisicamente e psicologicamente. Isso é um fato. Ele não tem evidências físicas, ele não tem como classificar, mas o fato existe, né? Essa conclusão se encaixa fortemente com os dados que eu e outros pesquisadores de abdução coletamos. E parece impossível evitar a observação de que o fenômeno de abdução alienígena está ocorrendo no contexto do nosso planeta. Exato. Ele conta aqui uma história que muitas vezes o David Icke mesmo já falou sobre o Credo Mutwa, né? Ele foi lá na África do Sul, ele esteve em 1994 lá, entrevistou o Credo Mutwa, que era um médico Zulu da África do Sul, que descreveu as experiências clássicas de abdução, como todas essas já são muito parecidas. Ele também conversou com as crianças de uma escola de Harare, a capital de Zimbábue. Eles relataram ter visto em plena luz do dia, da sala de aula, vários OVNIs e seres alienígenas do lado de fora do perímetro do pátio da escola. O Credo Mutwa conta a abdução dele, ele conta com todos os detalhes, né? Quando ele tinha 37 anos de idade, fazendo mineração na floresta, e foi repentinamente transportado para um recinto com paredes curvas, onde se viu uma mesa rodeada por seres estranhos, cuja descrição era semelhante a pequenos cinzas, os greys, com quais todos nós estamos familiarizados, né? E tem gente que fala, eu quero ser abduzido, vai querer ser abduzido, vai mesmo? E vai ver, não vai ser nada legal. Pois é, a escola foi muito afetada, esse caso é um dos casos clássicos, né? E sempre eles falam aquela mensagem que Credo Mutwa, ele fala que ele e as crianças ficaram angustiados com as suas experiências, mas eles também falaram espontaneamente em receber comunicações poderosas desses seres alienígenas, especialmente através de seus enormes olhos negros, sobre o fracasso da nossa espécie em cuidar adequadamente da Terra. Quanto a isso, eles têm razão. Essa informação não solicitada foi bastante consistente e ele diz que aparece muito nas experiências americanas, provavelmente nas brasileiras também, no mundo inteiro. Um geólogo entrevistado recentemente e que experimentou uma abdução escreveu que, nas suas experiências, ele relatou que eles nos ensinaram, eles, os greys, que nós somos uma espécie fugitiva inclinada à autodestruição. Isso também eles têm razão. Porque coletivamente não estamos dispostos a impor o autocontrole
para interromper nosso crescimento e planejar nosso futuro com previsão e propósito mais elevado. Tem o nome dele aqui, do Bruce Cornett. Ele fez uma carta e enviou para o John Mack em dezembro de 94. Então ele continua: as interpretações e conclusões desse livro são hipóteses destinadas a convidar todos os outros a se juntarem a mim na exploração desse importante mistério. O campo de abdução por alienígenas é novo e serve a uma investigação multidisciplinar, ampla e sistemática. Ele conclui: a minha esperança é que, se não outra coisa, né, não tem outra esperança a não ser que esse livro encoraje pelo menos alguns dos céticos que criticaram meus métodos e hipóteses a mergulhar nos dados primários desse campo, a saber, né? Aí ele cita ali o apêndice da A no livro dele, tem o apêndice A, o apêndice B. Futuramente nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, né? Vamos ver como é que as pessoas vão reagir a esse vídeo, né? Para a gente poder continuar ou não. Eu pretendo fazer essas alternadas, né? Essas mudanças, eu comentei já, para evitar ficar falando só num único assunto, né? Nós vamos falar aqui, voltamos para o Egito, vamos à Suméria, tem alguma coisa muito interessante para falar sobre Elohim, e tem a ver com esse assunto, né? Quem são os Elohims, quem eram os Elohims, ou os Shine One, os brilhantes, os grandes, esses seres advanced beings que intervieram na nossa história. Será que ainda estão por aí? Será que eles são os mesmos? E porque essas grandes civilizações que nós tivemos foram fadadas a um fracasso, como a nossa agora também está going down, indo embora, lá para baixo. Vamos ver. Então, por enquanto é isso. Eu quero deixar um grande abraço a vocês, agradecendo a todos que fazem comentário. Eu leio todos. Como eu já comentei, às vezes não dá para responder a todos, mas eu leio sim, um por um, leio cada comentário e aceito as sugestões, inclusive as críticas. Eu não falei da pessoa que falou sobre as lives com bronca, não havia nenhuma bronca, apenas eu aceitei a sugestão. Mas as lives continuam sendo muito difíceis aqui na Europa por causa do horário. Aqui estamos bem, se cuidem, porque a coisa voltou e voltou com força. A Holanda está sobre fechamento parcial por enquanto, mas a tendência é piorar. Na Áustria, na Alemanha, essas coisas já mudaram completamente. Nós estamos ainda debaixo de um grande conflito, de todos os níveis, tá? Um abração meu, da Madalena, para todos vocês. Se cuidem, até já.